A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui comigo é a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Graças a Deus, tudo ótimo, Raimann. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos os nossos irmãos desta terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado com doações e também por aquelas que ainda vão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a rádio Rede Mariana de Barbalha, no Ceará. Um grande abraço ao nosso amigo Deidmar Santos e todos os ouvintes da rádio Rede Mariana. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós estamos, Maria Carolina, no último programa do ano de 2018. Olha! O ano que vem nós vamos, se for assim a vontade de Deus, começar a 4ª temporada. E nós vamos começar a 4ª temporada ainda falando dos papas que foram canonizados, porque são muitos, né? A lista, ela é bem grande. E nós temos o costume, eu não sei se as pessoas já repararam, de sempre chamar o Papa atual, né, de Santo Padre. Né? A gente falar o Santo Padre, o Papa Francisco, né? O Santo Padre, o Papa fulano de tal. Então a gente sempre fala dessa forma, mas isso não significa que ele seja santo mesmo. Não, isso é verdade. Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas, olha só. Francisco é o papa de número 266. Só que nem metade deles foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? A gente sabe que a grande maioria buscou uma vida de santidade, mas infelizmente tivemos alguns papas na história que, pelo amor de Deus, né? E no último programa nós falamos de Santo Estevão II. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? Olha só, o santo de hoje é São Paulo I. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Paulo I. Foi um papa italiano, nascido em Roma, irmão de Estevão II. Pela primeira vez, se tinha 2 irmãos papas. Interessante, né? Isso, Muito hein? Muito interessante. Inusitado, né? É um fato repetido no século XI, com o Bento VIII e o João XIX.
O Papa São Paulo I foi educado desde criança para ser um presbítero. No próprio Palácio Papal, foi eleito Papa um mês após a morte do seu antecessor. Ele escreveu logo ao rei Pepino dos Francos, comunicando a sua eleição, e o rei não só respondeu, como lhe enviou um cacho de cabelos de sua filha recém-nascida Gisela, irmã do futuro Carlos Magno, pedindo ao Papa que aceitasse ser padrinho da pequena princesa. Os duques e condes romanos acolheram com entusiasmo a proteção do rei franco, que de longe os deixava tranquilos sob o governo pontifício e lhes era uma garantia contra a barbárie dos longobardos. O novo pontífice deu provas de grande habilidade e muita paciência. Conseguiu abrandar Desidério. Com o apoio do rei Franco, convenceu Desidério, rei dos temíveis longobardos, a ajudar o Papa a recuperar o patrimônio romano nas regiões na Itália sulista que se encontrava sob o poder bizantino e a apoiar os direitos eclesiásticos do pontífice contra os bispos destes distritos. Enquanto isso, o grego Constantino Coprônimo, conhecido por sua oposição à reverência a imagens, espalhava boatos de terríveis esquadras e ingentes exércitos que estava preparando para ocupar Roma. Depois de vários encontros entre enviados de ambos os lados, com a intermediação de Pepino, foi realizado um sínodo em Gentile, perto de Paris, no qual as doutrinas de igreja relativas à Trindade e à reverência de imagens foram mantidas. Também ficou muito conhecido por sua caridade sem alarde. O Papa visitava à noite os cárceres, libertando com o seu direito de indulto os condenados à morte. Pagava às escondidas os débitos dos que jaziam presos por insolvência e colocava víveres e roupas, animais e comidas, roupas, à porta das casas dos pobres. Ele fundou com monges gregos o convento de São Silvestre, isso lá nos idos do ano 761. E esse mosteiro ainda hoje existe no local dos antigos e famosos Jardins de Lúculo. Terminou a capela de Santa Petronila, que para alguns é filha de São Pedro, iniciada por seu irmão e chamada Capela dos Reis Francos. Ele morreu em Roma no dia 28 de junho e essa é a data da sua celebração. São Paulo I, rogai por nós. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Faça penitência de meditar com arrependimento nas ofensas feitas a Deus. A penitência de ser constante na prática do bem. A penitência de combater seus defeitos. Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, Padre Pio nos fala hoje sobre fazer penitência. Tem muita gente que eu conheço por aí, Maria Carolina, que diz que penitência não se faz, não se deve fazer. Não se pode fazer, é não verdade. se pode Já fazer. ouvi isso também. Até inclusive alguns protestantes, dizem que não se faz penitência. É que a gente não pode sofrer, e outros malucos por aí, que adoram Shiva, etc, que diz que não se faz penitência. Porque o ser humano não pode sofrer, o ser humano ele tem que ser feliz. Deus fez a gente para ser feliz neste mundo, Então a gente tem que aproveitar a boa vida, comida, bebida, sexo desregrado, ser feliz, drogas, o que a gente quiser. Inclusive é a frase moda do Facebook, que se te faz feliz não é errado, Se te faz feliz não é errado, assinado capeta, Mas nós que somos católicos, nós fazemos penitência sim, Fazemos penitência durante a quaresma, fazemos uma outra quaresma no ano que é a quaresma de São Miguel Arcanjo, Fazemos penitência todas as sextas-feiras do ano, fazemos penitências especiais em determinados momentos quando nós queremos alcançar uma graça especial, ou por algum outro motivo a gente acaba
fazendo penitência. E quando a gente sofre, quando a gente tem uma enfermidade, quando a gente tem, né, algum problema, a gente ainda dá graças a Deus, porque aquilo pode ser uma espécie de mortificação, né, uma espécie de penitência. E o Padre Pio hoje, ele nos mostra alguns tipos de penitências possíveis. Nessa pequena frase aí, né, ele já mostra alguns tipos de penitência, tá? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de recordar por que devemos fazer penitência, tá? Amigo ouvinte, você já percebeu que uma palavra que nós usamos para designar a cadeia, ou seja, a prisão, o lugar onde ficam detidas as pessoas que cometeram crimes neste mundo, é justamente penitenciária? Penitenciária é um lugar de pagar penitência. A palavra penitência indica uma pena imposta para pagar um determinado erro que nós cometemos. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Não se dá conta disso, né? Então, se a pessoa comete um crime, ela vai para a prisão, ela vai para a penitenciária, ela vai se penitenciar pelo que ela fez. E nós? Quantos pecados nós cometemos? Pode ser que o pecado que você comete, que eu cometo, não seja um crime perante a lei, para a gente ir para uma penitenciária, mas nós nos devemos penitenciar diariamente pelos nossos pecados. Porque se nós não fizermos penitência para pagar por esses pecados aqui nessa terra, iremos pagar por eles depois no purgatório. E no purgatório, né? Maria Carolina, fala mais um pouquinho sobre isso para nós. Os atos mais comuns, né, de penitência, em que inclusive a própria igreja, né, nos orienta e nos pede, são os jejuns, as orações, esmolas, vigílias e também algumas peregrinações. Nós devemos mesmo fazer penitência para pagar os nossos pecados, não é mesmo? Quantos pecados, né? Muitos, né? Muitos e muito graves. E é justamente assim, quando a gente peca, né? Eu peco, você peca, todos nós pecamos, a gente se arrepende, né? Se arrepende profundamente daquilo, faz um propósito de não pecar novamente, procura o sacerdote, então, para se confessar, se confessa, a igreja perdoa o seu pecado, né? Só que impõe uma penitência. Certo? É um ato de reparação daquele erro cometido. E assim nós pagamos pela pena temporal. Porque o que muita gente às vezes acaba esquecendo é que, não, agora Deus me perdoou, tá tudo certo, tá tudo kits, tá tudo kits. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque o perdão ele foi dado, foi concedido, ok, isso, né, é justamente o que a igreja prega, o que a gente acredita. Mas não quer dizer que se você morrer naquele momento, você vai direto pro céu, né? Isso, até porque você precisa pagar, né? E da mesma forma, isso acontece também no nosso dia a dia, né? Que a gente vê de forma, assim, bem comum, né? Da gente perdoa uma pessoa, mas sabe que não, a gente vai ter que ficar um tempo sem se falar e tudo mais. É verdade, acontece bastante, né? Quando você entra num conflito com alguém, existe ali uma mágoa, né, que pela misericórdia de Deus a gente consegue perdoar, a gente consegue dizer, não, eu te perdoo e tudo mais, consegue também pedir perdão para o outro, mas percebe que é necessário um tempo de afastamento, né? Um tempo de distância entre essas duas pessoas para que elas possam retomar aquela amizade como era antes. E esse tempo nada mais é do que uma penitência, né? E a própria igreja nos lembra que isso é a pena, né? É uma pena temporal. É o que a gente deve pagar, sim, a gente deve pagar pelos nossos pecados, certo? E se nós não pagarmos aqui nessa vida, fazendo penitências, mortificações, né? Enfim, nós deveremos, com toda certeza, isso certamente nós vamos pagar depois no purgatório, né? O que de fato eu imagino que seja muito, muito pior. Muito pior, né? E já nos dizia Santo Tomás de Aquino, abre aspas, sendo o pecado um ato desordenado, é evidente que todo o que peca age contra alguma ordem, e é, portanto, decorrência da própria ordem que seja humilhado. E essa humilhação é a pena, fecha aspas. Né? Então, muitas vezes, a Carol falava aqui, a gente se confessa e o sacerdote te dá uma penitência, mas tem vezes que ele não dá.
né? Depende muito do padre, né? Tem alguns padres que realmente não gostam de dar penitência. Peça, amigo ouvinte, peça. Terminou de se confessar, recebeu a absolvição. Se o padre não te deu uma penitência, peça uma penitência. Se o padre disser, como penitência, reze o salmo número tal, reze uma Ave Maria. Você, padre, isso eu já faço, eu já rezo, né? Me dá uma penitência mesmo, de verdade, sabe? Porque quanto maior a penitência que você cumprir aqui, menos penas você terá para pagar no purgatório depois, né? Então é muito melhor a gente se humilhar aqui, né, do que depois ter que sofrer no purgatório. E o Catecismo da Igreja Católica, quando nos fala sobre penitência, ele diz que o 4º mandamento, vamos lembrar do 4º mandamento? Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Aí você vai dizer, mas que mandamento é esse? Não está nos 10 mandamentos isso, não é? Não estou falando dos 10 mandamentos da lei de Moisés, estou falando dos mandamentos da Igreja, né? Que pouquíssima gente conhece. Pouquíssima gente conhece. Então, católicos, né? Exato. São 10 mandamentos de Moisés, né, o Decálogo, mas são 5 mandamentos da Igreja. E o 4º diz, jejuar-se, abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Então esse 4º mandamento, ele determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Então nós falávamos agora há pouco sobre alguns momentos, né, a quaresma, porque a gente se prepara durante a quaresma toda com penitências para a grande festa da Páscoa. A gente se prepara com penitências também durante o Advento, para a grande festa do Natal. A gente se prepara com penitências todas as sextas-feiras para o domingo, né? Que é o dia do Senhor. Então a gente precisa dominar os nossos instintos, né? Com as penitências, com as mortificações. É isso aí, nós somos chamados a fazer penitência sempre, né? Afinal, eu imagino que não só eu, mas, né, a gente tenha que pagar, tem muito que pagar, né, pelos nossos pecados. Então a gente é chamado, a gente tem esse convite para fazer penitência sempre. Só que a igreja, ela determina, e isso é uma imposição, ela determina momentos específicos do ano litúrgico como dias de penitência. Então, o que a igreja nos fala é o seguinte, todas as sextas-feiras do ano, isso mesmo, eu disse todas as sextas-feiras do ano, a não ser que uma solenidade caia na sexta-feira. Aí não precisa, né? Nem se deve fazer penitência num dia de solenidade. Mas, Maria Carolina, parece que a gente está sendo bem repetitivo nesse programa, que a gente está falando bastante disso, a gente está batendo bastante nessa tecla, essa questão de todas as sextas-feiras do ano, a gente falou desde o começo, né? Mas porque parece que as pessoas não conseguem entender. Existem coisas, amigo ouvinte, que a gente explica, ensina, e você olha para a pessoa, ela está com uma cara de paisagem, né? Parece que ela não entendeu. Aí ela te dá uma resposta que prova que ela não entendeu mesmo. O pior não é isso, né, Raiman? O pior é quando a resposta ainda vem naquele tom assim, realmente a minha avó fazia isso, a minha avó fazia, né? A minha avó não comia carne na sexta-feira. Tá, mas o que mudou da época da tua avó para agora? Para hoje, nada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, não por toda mudou. A eternidade, não muda. A pessoa ainda às vezes debocha, né? Debocha ou diz assim, tudo bem, eu concordo com você, mas eu vou continuar comendo carne na sexta-feira. Né? Como a gente teve aí recentemente uma conversa parecida em relação a ir à praia, ao uso de biquíni, uso de maiô, né? De dizer que a praia não é um local, né, para o católico frequentar, porque afinal de contas tem gente seminua lá e tudo mais. A pessoa diz, eu concordo com vocês, mas eu continuo indo à praia. Né? Eu concordo com vocês, mas eu continuo fazendo meu churrasco na sexta. Gente, sexta-feira é dia de penitência. O brasileiro, ele tem o costume de fazer o churrasquinho dele na sexta-feira. Já percebeu? É sexta-noite. Parece que trabalhou lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta-noite ele se reúne com os amigos para tomar uma cervejinha e fazer um churrasco justamente na sexta. Ele escreve lá no Instagram, sextou, né? Bota uma foto dele lá com o espeto lá na mão com churrasco. Então a gente está repetindo bastante porque é para ver se você entende de uma vez por todas. Sexta-feira é um dia de penitência. Foi sexta-feira que Nosso Senhor morreu, né?
Então vamos respeitar, vamos fazer penitência. Nós não podemos comer carne de animais de sangue quente nas sextas-feiras. Tem muita gente que acha que penitência é só na Sexta-feira Santa, né? É verdade. Só na Sexta-feira Santa. Ah, não, é na Sexta-feira Santa. Na quarta-feira de cinzas também, não, né? Mas assim, ó, o que fala, né, exatamente o texto é todas as sextas-feiras do ano inteiro e o tempo da quaresma. Então, o tempo da quaresma como um todo, né? Lembrando, claro, que durante a quaresma a gente não faz penitência aos domingos, certo? Todo domingo, mesmo durante a quaresma, é o dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Todo domingo é Páscoa, ok? Todo domingo é um dia solene. Tá ok. E olha só, tem gente que fala assim, eu já escutei, não sei se você já escutou isso, Maria Carolina, mas pessoas que dizem assim, na quaresma eu fico toda sexta-feira sem comer carne. Não, gente, na quaresma é todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo não, porque domingo é dia do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem comer carne durante a quaresma inteira. E são todas as sextas do ano, né? Então, é isso que parece que é difícil da pessoa compreender, da pessoa entender. Acham que é uma coisa que é antiga, né, Raimundo? Não, isso não se usa mais, isso não se faz mais, porque isso é antigo. E quando a gente fala assim, animais de sangue quente, tem pessoa que diz assim, mas não é só carne vermelha? E se eu comer um frango? Gente, frango é animal de sangue quente. O que você tem como opção aí? Um peixe, né? Claro, existem outras coisas, mas são exóticas, né? Rã, lagarto, cobra, né? Tem gente que come, né? Mas esses são animais de sangue frio. Mas um peixinho é tão gostoso, gente. Que delícia. Um peixe saudável, saboroso. Na sexta-feira, um peixinho, cai muito bem, né? Um animal de sangue frio, tá? E você está ali cumprindo aquele preceito que a igreja estipulou. E no tempo da quaresma, por exemplo, a igreja ensina e estimula o católico, além, né, do jejum, também a prática da oração e a esmola. Essas três formas de penitência são um remédio para o combate das doenças espirituais, sendo que o jejum auxilia no combate à gula, a oração no combate ao orgulho e à soberba, e a esmola no combate à avareza. Quando falamos em jejuar na quaresma, sempre surgem muitas dúvidas, né? E a primeira delas, que eu vou pedir para a Maria Carolina responder aqui para nós, qual é a diferença entre jejum e abstinência? Vamos lá, essa até o Miguel saberia responder. Mas basicamente jejuar é ficar sem comer nem beber nada, certo? Então, quando a gente faz um jejum, a gente não come e nem bebe nada. Nós sabemos que Jesus, ele jejuou os 40 dias no deserto, né? E nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, ele também costumava fazer longos jejuns. Não só ele, mas muitos outros santos também, né, Raiman? E a igreja lá nos pede jejum em apenas 2 dias no Só ano. 2, gente, só 2. Jejum somente em 2 dias, que exige, né? Que você pode fazer, outros dias você pode fazer, você é livre, mas que a igreja exige que tem são que ser 2 feito. dias. É a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? No jejum, o que a igreja fala? Ela diz que o fiel, ele faz apenas uma refeição completa naquele dia e pode fazer até 2 refeições parciais. Só que não pode ficar comendo nos intervalos entre uma refeição ou outra. Aqueles certo? belisquinhos, né? Não pode. Exatamente, não pode. Então você escolhe uma refeição completa para fazer e pode, né, enfim, comer alguma outra coisa nos horários habituais, mas são refeições parciais, né, que se fala. A gente precisa entender que existe alguns nutricionistas que dizem você precisa comer de 3 em 3 horas e blá, 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 blá. Mas, basicamente, nós temos 3 refeições principais, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso. Essas são as principais. Você resolveu fazer jejum hoje, né? Então, você vai escolher uma das 3 principais, ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, e não vai fazer. Não vai comer naquele momento. Naquele horário você não come. As outras 2 vão ser parciais, vão ser pequenas refeições. E não vai ter
belisquinhos nos intervalos entre uma e outra. Aí isso é considerado um dia de jejum. Embora existam outras formas de jejum. Existe o jejum de pão e água, né? Existe o jejum total, né? A pessoa diz assim, hoje eu vou ficar o dia inteiro sem comer absolutamente nada. Isso é totalmente possível, né? Nós já tivemos várias experiências nesse sentido. Enfim, né? Mas o que a igreja pede é assim, o mínimo, né? A igreja pede o mínimo, então tenta dar um pouquinho mais. Não é verdade? Isso mesmo. E quem está obrigado, então, a jejuar? Estão obrigados, né? Isso é uma obrigação mesmo do fiel católico, tá, gente? A lei do jejum, todos os maiores de idade até os 60 anos, certo? Mas nós, pais, nós devemos incentivar os nossos filhos a jejuarem mesmo quando crianças, porque isso só fará bem para a salvação deles, né? Principalmente após eles alcançarem a idade da razão, que é aos 7 anos de idade, Sim. não é mesmo? Porque daí aquilo ali tudo vai ganhando sentido, né? E a criança, ela tem muita dificuldade em domar os instintos dela. Ela tá com sono, ela chora. Ela tá com fome, ela pede, ela chora, ela quer, ela, né, faz manha. E é muito importante isso para a criança também, ver os pais jejuando, né, falando sobre aquilo e tudo mais. Um jejum que tem um sentido, isso, né? Exatamente. Você colocar um sentido naquilo ali. Tem toda também uma questão da oração, né, por trás daquilo ali. Um oferecimento, né? Você não pode fazer jejum de cara feia, de cara amarrada e ir reclamando para todo mundo, porque eu tô fazendo jejum, porque eu já não posso porque eu tô fazendo jejum. E não é assim que funciona, não é mesmo? Mas, bom, acredito que do jejum a gente conseguiu entender, né? Acredito que é isso aí. E já em relação à abstinência que você tinha falado, Raima, a diferença, né, entre os dois, a expressão abstinência, ela significa privar-se, deixar de fazer alguma coisa. Portanto, era isso que nós estávamos falando em relação à carne. Quando a igreja pede nas sextas-feiras do ano, né, para você não comer a carne e também no tempo da quaresma, isso não é um jejum, isso é uma abstinência, né? Então você está abrindo mão da carne nas sextas-feiras e você está abrindo mão da carne na quaresma. Isso é a abstinência, né? E aí quem é que está obrigado à lei da abstinência? São aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Esses são obrigados a fazer. Mas como a Carol já falou, a gente pode ensinar os filhos desde pequenos a já ir fazendo abstinências, né? Mal não vai fazer, não. Né? E o cânon diz que devemos observar a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos. Então, cada país tem a sua Conferência dos Bispos. Aqui é a CNBB, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a gente teria que ler o que diz a CNBB a respeito disso, e isso aí abre alguma outra possibilidade de você fazer a abstinência de um outro alimento que não a carne, para pessoas, de repente, que têm uma necessidade, alguma doença, alguma coisa que não pode ficar sem carne, enfim, poderiam trocar, né, permutar por um outro alimento, embora eu particularmente, né, acredite que a carne, por ser um alimento que demora mais para ser digerida e mata a fome por mais tempo, é o alimento ideal para nos abstermos. Mas a gente tem também a questão da abstinência de outros alimentos, assim, que na verdade nem são tão importantes, mas que fazem bem, né? Como chocolate, como algum doce, coisas assim, que é uma coisa que principalmente os gordinhos fazem bastante, né? Ela fala gordinho e olha para mim. Não! Gordinho, olha para mim, vou trazer um espelho para você olhar, gordinha. Né? Mas claro, porque daí são aqueles alimentos que talvez nem façam tão bem para o corpo, mas é porque eles satisfazem um desejo. Isso. E aí você consegue mortificar-se, né? Não, eu não vou comer o chocolate, né? Eu não vou tomar sorvete. Isso. Um amigo nosso que é o sorvete, né? Que Exato. Ele ama sorvete, então passa a quaresma inteirinha sem tomar sorvete. Isso mesmo, né? sem tomar sorvete, exatamente. Então, né, existem outros tipos de abstinência. Mas vamos ver então o que diz a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre este cânon, né? Já que a CNBB ela teria autoridade para criar prescrições próprias, então, sobre este assunto. Então, a CNBB afirma que o fiel católico brasileiro pode substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade, um ato de piedade ou comutar a carne por um outro alimento.
aí fica fácil demais, Fica, aí não é fica mesmo? fácil, né? Aí é muito fácil, né, gente? Não tem nem desculpa para não fazer penitência, né? O que acontece? A gente teve agora também, não faz tanto tempo assim, um aniversário de uma amiga da filha de um amigo nosso, que era numa sexta-feira e ele avisou pra gente, lembra? Isso, um tempo exato, atrás, ó, exato. já tô avisando pra gente como tá a penitência. É uma coisa que de é possível, né? Exato. Não que você vai deixar para a última hora, mas se você tem alguma coisa, né? Tem um aniversário, poxa, vai ficar baita chato você chegar lá e não participar do aniversário e dizer, não, eu estou fazendo penitência hoje, estou em abstinência, né? Então você pode já se programar e dizer, não, eu vou comutar. Aí você tem várias opções aqui para comutar, ou por um outro alimento, né? Ou por um ato de piedade, uma obra de caridade, enfim. Você pode trocar e também totalmente previsto. Pela igreja, exatamente. São formas reconhecidas. Não é, você não está né? passando a perna na regra. E aí a gente vê que realmente não tem desculpa, né, para não fazer a penitência. Ainda mais quando nós temos a plena consciência do quanto que a penitência nos faz bem, né? Faz bem para nós mesmos. E ainda a penitência pode ser oferecida pelas almas do purgatório. É verdade. E aí a gente falou bastante sobre as penitências. Vamos voltar lá para o Padre Pio. Porque o Padre Pio, ele vai um pouco mais além. Ele sempre é assim, né? Sim. Ele sempre vai um pouco mais além. Ele fala em penitência de meditar com arrependimento nas ofensas feitas a Deus. Será que quando deixamos de comer carne nas sextas-feiras ou na quaresma, nós não estamos apenas fazendo um ato mecânico? Apenas cumprindo um preceito? Padre Pio diz que devemos meditar, pensar sobre nossos erros, pensar sobre nossos pecados e pensar com arrependimento, chorar amargamente nossas culpas por termos ofendido a Deus e fazer o firme propósito de não mais fazer o mal. Mas não só deixar de fazer o mal, como fazer o bem, ou seja, a prática da caridade. Padre Pio chama de a penitência de ser constante na prática do bem. Ser constante, não desistir, aconteça o que acontecer, fazer sempre o bem, pagar o mal com o bem, ser bom sempre, ser caridoso sempre. E olha como isso é difícil, né, Maria Carolina? Porque as pessoas, elas te provocam, as pessoas, elas começam a te xingar, elas começam a te maltratar, elas duvidam da sua índole, elas te difamam e aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você vai suportando com paciência e você vai orando, mas tem uma hora que você explode, né? Tem uma hora que você acaba pagando o mal com o mal. Mas Padre Pio diz que não é para desistirmos, que é sempre para fazermos o bem, sempre pagar o mal com o bem. E por fim, Padre Pio nos fala sobre a penitência de combater os nossos defeitos. E isso é outra coisa extremamente difícil, não é mesmo? É muito mais fácil dizer, eu sou assim mesmo, né? Quem gostar de mim tem que me aceitar como eu sou, né? Tem uma pessoa assim que eu conheço que diz que eu já sou muito velho para mudar, eu faço isso há 40 anos, eu sou assim mesmo, né? Não, isso a pessoa fácil. Que eu conheço fala isso, eu sou assim há 60 anos, né? Também é. Então, é muito mais fácil você falar isso do que olhar no mais profundo do espelho da alma e reconhecer os defeitos, né? E não só reconhecê-los, mas combatê-los. Ir contra aquilo que parece ser a nossa natureza. Só que, de fato, não é, meu irmão, minha irmã, não é. É uma natureza afetada pelo pecado. E tentar superar, tentar derrotar essa inclinação que a gente tem, né? É uma luta interior muito grande mesmo. Você lutando com você mesmo para ser uma pessoa melhor, para ser um ser humano todo de Deus. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Frutos de honra e honestidade. Fontes franciscanas. Até a vinha descuidada se cobriu de brotos que espalhavam o perfume do Senhor, e dando flores de suavidade, carregou-se também de frutos de honra e honestidade, disse Tomás de Celano na primeira vida de Francisco de Assis. Que coisa linda, não é mesmo? É verdade. São Francisco, com a ajuda de Deus e se fazendo obediente ao Espírito Santo, levou à conversão milhares de pessoas de todas as idades, sexo, classes sociais, raças. Clérigos e leigos, solteiros e casados acorriam ao Santo de Deus. Sem usar da dialética ou da retórica humana, mas alicerçado na autoridade apostólica que havia conquistado para si e sua ordem. Não tinha medo de mexer no vespeiro, como se diz. Digamos que não tivesse papas na língua, né? Assim como João Batista anunciava o reino de Deus como uma voz que clama no deserto, sem temer as autoridades. Ou até mesmo sem temer ser repreendido por qualquer pessoa que seja. Sempre admoestando as pessoas a uma vida nova em Cristo através da conversão e da penitência. Ao falar da vinha descuidada, percebemos que Deus agia tão fortemente através de nosso seráfico pai, né, São Francisco de Assis, que tudo à sua volta se modificava, se transformava, tornava-se mais belo, colorido e até perfumado. A vida que se renova pelo poder da palavra de Deus. As flores, os rios, os animais, tudo por onde São Francisco passava tomavam um novo vigor. Para corrigir, ensinar as pessoas a viverem novos valores, Francisco e seus irmãos tinham que dar o exemplo. Por isso Francisco quis se fazer menor de todos, obediente a todos. E os menores, assim espalhados pelo mundo, anunciando o Evangelho, estavam imbuídos de um ardor missionário, novos discípulos de Cristo, numa alegria tenaz de sê-los. Vede como eles se amam, exclamavam os pagãos acerca dos primeiros cristãos. E assim também era entre os frades, um amor espiritual que era reacendido, não que um dia se apagasse, mas revigorado cada vez que se encontravam. Mais ou menos como a alegria que sentimos quando nós encontramos nossos irmãos de fraternidade. E a vontade imensa que temos de estar com eles e que vai aumentando a cada dia até a data do encontro fraterno. Que possamos cultivar esse amor com o coração repleto do Espírito de Deus. Possamos exalar um novo perfume sempre e em todo lugar por onde passarmos, testemunhando que somos filhos e filhas de São Francisco de Assis. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar um pouquinho sobre Cristologia. A hora da treta. Não há Cristo sem igreja. Amigo ouvinte,
Assim começa a Epístola aos Hebreus. Abre aspas. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Fecha aspas. E em seguida acrescenta: esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Essas palavras tão belas quanto inspiradas põem de manifesto, em primeiro lugar, o fato da revelação, ou seja, Deus, no curso da história humana, comunicou aos homens os arcanos de sua vontade e os seus desígnios de salvação. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Eis o caminho sobrenatural, amigo ouvinte, do conhecimento de Deus, acessível somente pela fé, ou seja, pelo obséquio da inteligência e da vontade do Deus que se revela. Trata-se de um caminho diferente daquele mencionado no início da Epístola aos Romanos, em que o apóstolo afirma de forma clara que as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras. Sim, em outras palavras, o homem é capaz, com a luz natural da razão, de alcançar algum conhecimento certo e firme em sua própria ordem, né, das coisas divinas. Em particular, primeiro, a da existência de Deus, que se comprova de distintos modos pela contemplação das realidades criadas e, em segundo lugar, de algumas perfeições suas, como unidade, eternidade, onipotência, onisciência e por aí vai. A criação, com efeito, é como uma pegada, um vestígio que aponta para o seu autor, esse autor com A maiúscula, né? De maneira que seria sinal de grande insensatez diante do portento que é o universo afirmar que Deus não existe, não é verdade? É claro, entretanto, que o conhecimento puramente natural que dele podemos obter possui suas limitações. Não podemos ir além daquilo que se manifesta na ordem criada, nem penetrar com nossas fracas luzes racionais mistérios cuja verdade em muito superam o pobre entendimento humano. Isso não impede, porém, que Deus mesmo, com um amor mais do que gratuito, nos dê a conhecer aquelas verdades que precisamos saber para chegar ao ponto da salvação eterna, né? Foi por isso que ele, né, outrora pelos profetas, nos foi comunicando gradual e pedagogicamente tudo quanto era necessário conhecer em ordem à bem-aventurança eterna no céu. Todo o Antigo Testamento, né, nesse sentido, não é mais do que uma cadeia ininterrupta de revelações e ensinamentos emanados do próprio Senhor do céu e da terra. Mas nesses últimos tempos, diz a Epístola aos Hebreus, a ele aprouve falar-nos não já por simples profetas, senão pela pessoa mesmo de seu Filho. Nesses poucos versículos iniciais que lemos integralmente agora há pouco, já nos é revelada uma série de verdades de capital importância. Deus aqui se revela, antes de tudo, como um pai, né? E esse pai, por sua vez, tem um filho que, sendo Deus como ele, é a finalidade de todas as coisas, né? É o herdeiro universal que fala. É a origem de todas elas. Então, ali diz, pelo qual criou todas as coisas. E revelação plena de quem Deus é, que é esplendor da glória de Deus. E no qual, portanto, devemos acreditar, por ser ele, né, Deus, imagem do ser divino. Nós, dele viemos, a ele temos de caminhar, e é apenas nele que temos o acesso à verdadeira intimidade do Pai. Mas como crer no Filho? O que é, no fundo, isso a que chamamos de fé? Se analisamos a fé em seu aspecto humano, vemos que ela não é senão acreditar em uma pessoa por causa de sua credibilidade ou autoridade. Deus, porém, é infalível. Ele não pode enganar-se nem nos enganar.
Sua veracidade infinita nos convida a crer sem medo de erro em tudo quanto ele nos disser. E nós acreditamos, né, nesse sentido, porque foi Deus quem disse isso em que nós acreditamos. Então, assim, por exemplo, nós, católicos, cremos na Sagrada Eucaristia e professamos que nela estão presentes, real, verdadeira e substancialmente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não porque nela nós vejamos ou sintamos um gosto de carne e de sangue humanos. Não. Mas porque o Verbo Divino encarnado nos garantiu com sua palavra infalível que ele estaria sacramentalmente presente neste augusto mistério de amor. Nossa fé, portanto, entra-nos pelo ouvido pela pregação da palavra, certíssima e autorizadíssima do próprio Filho de Deus feito homem. Carol, uma vez que esse mesmo Filho nos ajuda e sustenta em nosso ato de fé, ou seja, a crer em suas palavras como convém à salvação e santificação de nossa alma, nós podemos afirmar que há Cristo sem a Igreja? É impossível, né, Raiman? Impossível ter uma verdadeira fé em Cristo Jesus sem crer também na única igreja que ele próprio fundou. Por quê? Porque ambos, como nos ensina a mais antiga tradição, baseada no testemunho das Sagradas Escrituras, eles constituem uma só pessoa mística, certo? O Cristo total. Então, aceitar a um negando o outro é separar-se da genuína fé apostólica. É por isso que quando a gente encontra um protestante e ele diz assim, eu aceito Jesus, né? É o Cristo parcial, né? Aí você tem que dizer para ele assim, tá, mas eu aceito o Cristo total, que é o Cristo com a igreja que ele fundou. Sim. E não com essa comunidadezinha pseudo-evangélica que você frequenta, né? Mas para termos de Deus o conhecimento que ele mesmo nos quis revelar, precisamos, antes de tudo, ter fé em Jesus Cristo, ou seja, crer no que ele diz e no que ele é, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Foi o quanto vimos até este momento. Agora, convém saber em que consiste precisamente o ato de fé que o Senhor espera de nós. Pois muito bem, a primeira coisa de que nós devemos dar conta é o fato de a Igreja Católica ser uma continuação do mistério da encarnação, né? O Filho de Deus, expressão da glória do Pai, se fez homem na plenitude dos tempos, veio a este mundo e dá continuidade à sua obra salvífica através da igreja por ele fundada, certo? Jesus continua vivo e presente de uma forma real e misteriosa nos membros de seu corpo, sobretudo nos santos, né? Naquelas pessoas que vivem perfeitamente o mistério de sua incorporação a Cristo. Encontramos uma prova dessa realidade, não que nós precisemos de provas, né? Mas nós encontramos no episódio da vocação e conversão de São Paulo, que foi narrado por São Lucas no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Durante sua viagem a Damasco, empreendida com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo a doutrina cristã, Saulo se vê cercado subitamente por uma luz. Caindo por terra devido à intensa claridade, o jovem perseguidor dos discípulos do Senhor escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E era o próprio Cristo, né, que se identificava com os que lhe eram fiéis. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Com efeito, Saulo, que nunca se encontrara com o Senhor, perseguia a igreja, quer dizer, os cristãos, né, espalhados pelo mundo, mas, ao fazê-lo, acabava por perseguir aquele que com a igreja forma uma só pessoa mística. Deu para entender? Então, ele mesmo, né, o Cristo, nos prometera, pouco antes de ascender aos céus e sentar-se à direita do Pai.
abre aspas, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, fecha aspas. Até o fim do mundo, não é? De que forma, não é né? Até 1517, quando Lutero aparecer, e daí salvou a humanidade, né? Tirou a humanidade das trevas. Não é nada disso. E é uma promessa muito séria, né? Como que Deus vai prometer que está convosco todos os dias? De que forma? Né? Se não a Eucaristia, né? Se não pela igreja, se não pela Eucaristia, né? O primeiro passo, porque uma coisa não existe sem a outra, né? Sim. A igreja sem a Eucaristia, a Eucaristia sem a igreja. E o primeiro passo da nossa fé, nesse sentido, consiste em enxergar que a revelação de Jesus Cristo continua viva e real ao longo dos séculos em sua igreja santa e católica. E que melhor maneira de constatá-lo do que conhecendo a biografia dos santos? Daqueles homens e mulheres que experimentaram efetivamente a presença vivificante de Cristo em suas vidas? Ele está aqui hoje e sempre. Não é um personagem do passado, um simples nome ilustre registrando uns tantos livros de história, mas uma pessoa com a qual podemos sim viver e conviver, ainda que sob a penumbra da fé e a expectativa esperançosa de um dia vê-lo face a face. E foi esta igreja, a Igreja Católica, a igreja com I maiúsculo, né, que a gente fala, fundada diretamente por Cristo, que escreveu parte das Sagradas Escrituras. Foram os discípulos do Senhor, sim, que inspirados pelo Espírito Santo, redigiram os 27 livros que compõem o que hoje chamamos de Novo Testamento. Foi a Igreja de Jesus, ilustrada e guiada pelo mesmo Espírito, que discerniu em quais livros bíblicos estava contida a genuína revelação de Deus. Portanto, a mesma igreja, a única autoridade a quem foi confiado o poder de interpretar corretamente o texto sagrado. E aí os protestantes cospem no prato que comeram, né? Dizem, eu odeio a Igreja Católica, mas eu amo a Bíblia. Bom, mas quem foi que deu a Bíblia para você, meu irmãozinho protestante, se não foi a Igreja Católica, né? A nossa fé em Jesus, amigo ouvinte, por conseguinte, para ser fé autêntica e verdadeira, tem de estender-se também à Igreja Católica. Se cremos em Cristo, cremos no Cristo total, pois a cabeça não subsiste separada do corpo, nem o corpo tem razão de ser a parte da cabeça. Isso é lógico, né? É por isso que todos os domingos, reunidos em torno do altar em que Cristo, nossa Páscoa, renova a sua imolação ao Pai, confessamos uníssonos nossa fé em Deus, Trindade Santa, e na única igreja que ele fundou nessa terra. E é necessário, Raimundo, fazer um parênteses aqui para a gente falar, porque ali um pouco antes você falou sobre a revelação de Cristo, que continua real, né, e viva na igreja santa e católica, que muitas pessoas, inclusive padres, a gente já ouviu falar que a igreja é santa e pecadora. Pelo amor de né? Deus, né? Vai, a gente escuta de jeito isso nenhum. com muita frequência. Eu já criei treta até lá com o Santuário de Aparecida, que escreve aquele jornalzinho, né, aquele para as missas, né? Que eles colocaram lá um dia, rezemos pela igreja, nas orações dos fiéis, rezemos pela igreja santa e pecadora. Eu escrevi um e-mail para eles lá e a gente ficou trocando, discutindo assim por dias, enfim, porque a igreja é santa e santa, né? Pode ser que alguns membros da igreja tenham cometido pecados. São pessoas pecadoras, mas a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é imaculado. Isso. Cristo é santo, santo. A gente precisa sempre rebater, porque é uma coisa muito séria. Se a gente acredita que não existe Cristo sem igreja, não existe igreja sem Cristo, certo? Cristo é a cabeça da igreja. A gente fala também que a igreja é a esposa de Cristo, Exato. né? Então, só para a gente concluir essa reflexão, porque senão vai nos estender muito, o nosso tempo já está estourado, que fique bem claro, amigo ouvinte, fora da Igreja Católica não há salvação. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, os puritanos piram. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Saint Beer Stout.
Então, trata-se de uma cerveja escura, de alta fermentação, produzida com maltes extra-torrados, que despertam a sensação que vai do chocolate meio amargo ao café expresso, com um agradável residual adocicado. Então, é uma cerveja da família Ale, o tipo é Sweet Stout, o amargor é 20 IBU, o teor alcoólico dela é 6%, é um pouquinho elevado, né? Mas não muito. Temperatura de serviço entre 4 e 8 graus, tem um aroma de café torrado e chocolate. No paladar a gente sente ali o chocolate meio amargo, café e a leve presença de lúpulo. Ela está disponível em garrafas de 600 ml e também em garrafinhas de 300 ml. Ela é produzida pela cervejaria Santa Catarina. De onde que é a cervejaria Santa Catarina, Maria Carolina? Aqui de Santa Catarina, de Forquilinha. Forquilinha, né? E é interessante que o rótulo da cerveja, ela traz ali um monge, né? Por isso, Saint Beer, né? A cerveja santa, né? Isso mesmo. Essa cerveja, ela harmoniza com sobremesas à base de chocolate, petit gâteau e creme brulee. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bonita no copo, né? A cerveja com uma espuma bem densa aí, com pouco mais de 2 dedos de espuma, né? A cor dela bem escura, né? Não chega a ser preta de uma vez, mas assim um marrom bem escuro. E a espuma também forma aí um caramelo, né? Bem bonita mesmo, uma espuma bem persistente. Ainda tem bastante espuma da cerveja, cheirosa, bem cheirosa mesmo. Um cheiro bem doce, né? A gente sente bem o torrado do malte, né? E um pouco de caramelo, né? E a gente sente bem também a questão do café. Do café, o chocolate não sinto, O chocolate está mais no aroma, eu consigo sentir. Porque não senti. O meu olfato para cerveja eu acho que é um pouquinho melhor que o seu, um pouquinho mais treinado. Mas eu sinto bem o cheiro do chocolate, mas o sabor é o café. O café sim. Bem torrado, né, do malte e tudo. Mas é interessante porque ela não é amarga, você viu? Não. O retrogosto dela tem esse adocicado mesmo. Sim, tem esse fala, adocicado, né? É um caramelo que tem aqui no fundo. Bem interessante, aprovada a cerveja. Muito Principalmente gostosa. num tempo mais frio, né? Uma cerveja escura, assim, para um tempo mais... E você reparou no rótulo ali, o monge, ele tem uma carinha de safado, esse monge? Não reparei. Eu acho que a carinha, ele tá com o caneco de chopp na mão e tá bem satisfeito de estar com o caneco cheio. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, então entre em contato conosco. É contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis Filievi, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordiis oculus ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis spos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udignificiamus promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
Isso mesmo, colabore com esse apostolado, fazendo sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, Raiman, por mais este programa, Cooperadores da Verdade. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos na fé que nos acompanharam e que também nos seguem aí nas redes sociais. Grande abraço, salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós, porque o apostolado não é fácil, tem muitas provações. Nós não temos nenhum tipo de ambição com o apostolado. Nós queremos humildemente servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.